Vivo sempre a respirar Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu em uma cruz para salvar o pecador. Eu nasci só para amar, foi assim que Deus ensinou. Eu não quero mais viver neste mundo enganador. Eu não quero mais viver neste mundo sofredor. O que eu quero é morar com Jesus, o meu Salvador. Eu agora sou feliz com Jesus, o nosso Senhor, porque Ele vai voltar para acabar com a minha dor. Eu estava dormindo, sonhando, e ouvi uma voz dizendo assim: só os que estão com a verdade completa são os servos de Deus. Vamos para Isaías 56, verso 6, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Amém? Deus santifica os que guardam o sábado. Vamos para Êxodo 31, verso 13, diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém? Os que estão com a verdade completa santificam o sábado. Em Êxodo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amém? Os que estão com a verdade completa serão santificados para ver o Senhor. Hebreus 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? O Senhor Jesus vai voltar para acabar com a dor daqueles que estão com a verdade completa, tá? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Agora é a mensagem, foi cantada, agora é a pregação. O tema do sermão
é a verdade completa, tá? A verdade completa são as 5 verdades. Vamos ver a primeira verdade, está em Jeremias 10, verso 10, diz assim, ó: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa é a primeira verdade, tá? É Deus, é a primeira verdade. A segunda verdade todos nós sabemos, né? Jesus lhe diz, João 14, verso 6, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. É a terceira verdade. Não, é a segunda verdade, quer dizer, a terceira verdade vem agora. A terceira verdade é o Espírito Santo, tá bom? Vamos primeiro João 5, verso 6, diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Terceira verdade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Agora nós vamos para a quarta verdade. A quarta verdade todo mundo sabe do que é. Em João 17, 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Agora a última verdade são as 5 verdades, tá? Agora nós vamos para a última verdade, né? A primeira, Deus; a segunda, Jesus; a terceira, o Espírito Santo; a quarta, a palavra de Deus, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. E a quinta verdade são todos os mandamentos de Deus. Então, a igreja verdadeira, ela tem 5 verdades: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e todos os mandamentos de Deus, tá? Então, nós vamos para a quinta verdade, tá? A quinta verdade está em... A quinta verdade é todos os mandamentos de Deus. Em Salmo 119, verso 151, diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Amém? Todos os mandamentos são verdade. Os que aceitam o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia e todos os mandamentos de Deus, estes estão com a verdade completa, tá? Com a verdade completa, tá? A verdade completa é que é liberta do pecado, tá? Está escrito em João 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está falando conhecereis as 5 verdades, não, porque as 5 verdades são resumidas em uma só verdade, tá? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e todos os mandamentos de Deus, tá? Então, os que estão com as 5 verdades estão com a verdade completa, tá bom? E os que não estão com as 5 verdades estão com a verdade incompleta, tá bom? Vocês estão entendendo? O povo do passado, eu vou falar os judeus estavam com a verdade incompleta. Por quê? Os judeus aceitaram Deus, rejeitaram a segunda, que é Jesus, aceitar a terceira, que é o Espírito Santo, aceitar a quarta, que é a Bíblia Sagrada, né? Que santifica na verdade, a tua palavra é a verdade, aceitar todos os mandamentos de Deus, mas rejeitaram a segunda verdade, que é o Senhor Jesus, que é Deus também. Então os judeus foram chamados de quê? Vamos ver como o Senhor Jesus chamou os judeus, tá? Porque eles rejeitaram a segunda verdade, tá? Estavam com a verdade incompleta, tá? Porque aceitaram só 4 verdades, e 4 verdades é incompleta, só 5 verdades que é completa, tá bom? Vamos ver o que Deus está falando que eles são. Vós sois do diabo, que é o vosso pai,
João 8,44, e disse assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, querer satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os que estão com a verdade incompleta são filhos do diabo, tá? Os que estão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e todos os mandamentos de Deus estão com a verdade completa, são filhos de Deus. Os judeus estavam com a verdade incompleta, porque rejeitaram a segunda verdade, que é o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Muitos estão com a verdade incompleta. Sabe por que muitos estão com a verdade incompleta? Porque rejeita a segunda verdade, que é todos os mandamentos de Deus, tá bom? Estão rejeitando os mandamentos de Deus. Tem muitos que falam assim: nós estamos guardando 9, mas quem aceita 9 e rejeita 1 são culpados de todos, tá? Eles estão com a verdade incompleta. Agora nós vamos ver os que estão com a verdade incompleta, tá? Vamos para 1 João 2, verso 4. Diz assim, aquele que diz que eu os conheço e não guarda os seus mandamentos são mentirosos, e nele não está a verdade. Então, os que estão com a verdade incompleta, porque aceitam o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas rejeita a quinta verdade, que é todos os mandamentos de Deus. Com Deus é tudo ou nada. Tem que rejeitar as 5 verdades: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e todos os mandamentos de Deus. São 5. A igreja verdadeira tem 5 verdades, tá? Então, esses que estão só com 4 verdades, muitos estão com 4 verdades, porque se não estão guardando os mandamentos de Deus, são mentirosos, tá? E mentirosos são também, vamos ver o que eles são, né? Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Tá bom? Vocês estão entendendo? Tem mais de 35 mil denominações, que todos eles estão com a verdade incompleta. Na verdade, Deus tem um povo em todas elas, tá? Então nós precisamos, eu estou gravando essas mensagens de Deus é para passar por o mundo, porque Jesus quer santificar todos, tá? Eu gravo essas mensagens, irmãos, não é interessado em ganhar dinheiro, não. É interessado na santificação de todo mundo, né? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E esses que não guardam os mandamentos de Deus, que estão rejeitando o 4º mandamento de Deus, tá bom? Uma vez aceita 9, mas está rejeitando o 4, então vai se perder a mesma coisa, tá bom? Por isso que eu estou gravando essas mensagens, tá? E vocês ajudam a compartilhar, tá? Preguei essa mensagem hoje lá no Cipó, tá? Os irmãos prometeram ajudar a compartilhar, porque Deus quer santificar o povo, tá? Aquele que diz que eu conheço e não guarda seus mandamentos são mentirosos, nele não está a verdade não está com eles, tá bom? Agora, vamos ver os mentirosos, para onde que os mentirosos vão. É por isso que nós devemos pregar para o povo, tá? Tem mais de 35 mil denominações, tá? Mas Deus tem um povo em cada uma delas e nós precisamos levar. Aqueles que são sinceros com Deus, eles vão aceitar todos os mandamentos de Deus. Só está faltando. Então, estão aceitando tudo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia, falta aceitar todos os mandamentos, tá? Eles estão com a verdade incompleta. Então, nós precisamos pregar para eles, para que eles possam aceitar a verdade completa, tá? Eles estão com a verdade incompleta. Vamos ver o que tem para eles, os que estão com a verdade incompleta. Apocalipse 21, verso 8, diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre.
saber a segunda morte, tá? Os que não estão guardando todos os mandamentos de Deus são mentirosos, tá? E vai para o fogo com enxofre. Vamos compadecer do povo de Deus que tem em todas as denominações, tá? Essa mensagem precisa alcançar o mundo inteiro. Me ajuda a compartilhar, tá? Eu me entreguei nas mãos de Deus, eu sou um homem simples, não tenho estudo nenhum. Mas a mensagem é o Espírito Santo de Deus que deu, para nós compadecer do povo. Que sem a santificação ninguém verá o Senhor, tá? E os que guardam o sábado, Deus santifica os que guardam o sábado, tá bem, meus irmãos? E tá bom? Muitos rejeitam o santo mandamento que saiu da boca de Deus. Esse mandamento tem mais de 150 letras. Você sabe qual é o santo mandamento que saiu da boca de Deus? Em Mateus 4, verso 4, diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. A quinta verdade saiu da boca de Deus, que é todos os mandamentos de Deus. O sábado saiu da boca de Deus, tá? E muitos estão rejeitando o santo mandamento de Deus. Ele tem mais de 150 letras. Vocês podem contar na casa de vocês, tá? Peguem Êxodo 20, verso do 8 até o 11. Vamos ver? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. É o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Esse santo mandamento de Deus que mais de 35 mil denominações estão rejeitando, tem mais de 150 letras, e a Bíblia diz que nós não podemos tirar nem um tio. Como é que eles vão ter vida eterna? Vai para o lago de fogo, tá? Nós temos que compadecer do povo, não vamos criticar eles não, sabe por quê? Em 2 Coríntios 4, verso 4 diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, tá? É porque estão cegos. Tem muitos que não querem enxergar. A maior cegueira, cego é aquele que não quer enxergar. Tem muitos que a gente fala e não aceita, né? Mas o povo sincero de Deus estão aceitando, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Ó, os que estão com a verdade incompleta, vão ser julgados pela própria palavra de Deus. Vamos para João 48, João 12, 48. Para João 12, 48, vamos ler? João 12, 48, o que diz? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgará. A própria palavra que tem, a minha palavra, não, vamos ler de novo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no dia do juízo. Bom, meus irmãos, nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, tá? Agora a palavra de Deus, você veja quantas palavras que tem o santo mandamento de Deus. Então a turma está rejeitando. Então, que Deus abençoe, tá? Essa é a mensagem de Deus, que Deus deu para compartilhar com todo mundo, tá bom? Fica na paz.